Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para dar continuidade neste nosso objeto de análise, tentando agora. A gente já passou pelo processo, vamos dizer, histórico, né? Tivemos vamos dizer, umas reminiscências históricas, visto aí como a questão de fundação, de criação da OTAN, a questão a compreensão dos últimos eventos com a União Europeia, aliás, a própria Europa mesmo, mais abrangente e tudo. E de forma que a gente vai tentar agora dar vamos dizer assim, vamos tentar agora, a partir daquilo que foi os eventos que ocorreram, o processo histórico, a gente tentar fazer alguma compreensão dos fatos, né, em si, fazendo uma certa avaliação disso, né, dando pesos, valor para esses pontos da história, e para poder chegar na conclusão se aquelas afirmações ou colocações do Bobachov, como chamam, elas de fato têm sentido, né? Mas se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria de lhe pedir que você fizesse sua inscrição, você assinalasse a sinetinha para receber as novidades do canal, visitasse outros vídeos que a gente tem publicado no canal com outros objetos de estudo interessantes, e também, além de compartilhar com seus amigos, tal, vocês participarem vamos dizer assim, com seus argumentos, né? Você pode participar jogando a sua compreensão para mim também me municiar de argumentos outros, beleza? Tudo naquela história, né? Menos a história do planeta, ou seja, da Terra plana, que essa não tem cabimento no nosso mundo. Você é mais esperto do que isso, com certeza, beleza? Pois bem, ele desistiu de ganhar a guerra num WO da OTAN. Resolveu ir pro chão mesmo, botar lá. Aí tinha escolhida. Percebeu? E a ideia era fazer isso sem jogar um míssil em Londres, Paris ou Berlim. E foi o que ele fez. Lutou contra os países nucleares sem usar arma nuclear, de forma convencional, e destruiu tudo, destruiu a estrutura. Então, naquele momento ali, a OTAN já estava estragada. Ocorre que, para o Bobachov assumir, ele teve que enfrentar os bacanas da máquina que sustentava o império. Eu disse, as outras atividades econômicas todas migraram para a China. Só ficou lá o que sustenta, o que faz as cabeças condutoras imperiais. Bota lá os bonecos e aí diz, a guerra agora, eu quero a guerra em tal lugar. E vai lá. Furou a lógica disso e o Bobachov ganhou a eleição. Quando o Bobachov ganhou a eleição, todo mundo era inimigo, eles iam derrubar ele. Ele sabia que eles iam derrubar, ia. O russo deu o troco, o russo ensinou. É por isso que eles são assim. Aí ele simplesmente se livrou desse pedaço do Estado burocrático que estragava tudo. Aí a lógica dele era o quê? Quando ele pegou, as sanções, SWIFT, essa coisa toda, já estava matando a moeda imperial. Essas últimas medidas dele é uma tentativa de salvar uma moeda imperial, que já não tem mais salvação. Porque a maior economia do mundo, grandes potências militares, resolveram ir para o enfrentamento e criar uma outra situação. E agora não tem volta. Esse é o problema. Então, por que Bobachov joga praga na Europa, na União Europeia e na OTAN? Porque lá que está os inimigos que fez isso com ele. É lá.
Não mudou ninguém de lá. Lá é os caras. E porque esses caras ainda estão com a guerra intestinal com ele lá dentro do Império, na matriz do Império. É porque essa briga intestinal ela ainda está ocorrendo. Mas é mentirosa a afirmação de que a Europa ela usava né, o orçamento americano. É tudo conversa. E as guerras que a OTAN travou foi todas no interesse do Império. A Europa vai na condição de vassalo, se aproveitar da sabugice. Ela fica com o subejo no final da festa. Aqueles farelos de bolo espalhados na mesa. Essa é a recompensa dos vassalos que estão dentro da OTAN a serviço do Império. Agora, qual é o medo deles? Criaram a russofobia. Eram amigos, não foram eles que procuraram a guerra com a Rússia. Eles foram para atender ao desejo imperial, aquele que estava conduzindo naquela hora. Foi isso que levou. E levaram as coisas, eles levavam tão a sério, vassalo é assim, às vezes eles levam as coisas mais realistas do que o rei. É só isso que virou a Europa. Foi isso. Quando se tornou mais realista que o rei, passaram a dar vida a uma política russofóbica na Europa. E aí ficou sem ter como voltar. Sem ter como voltar, esse tempo todo investiram em arma que a indústria americana produzia, porque isso é a parte do acordo. Só que, ao estraçalhar a OTAN como ele está fazendo, a criação da situação que ele está fazendo com a OTAN, a Europa está se sentindo abandonada. Todos estão com medo. Lá, fumo tem muita dificuldade de entrar em alguns orifícios. É isso que está acontecendo. Então, por que estão se submetendo a essa humilhação pública, ao vivo, nos canais de televisão e a cores, como eu chamei no início? É porque agora o medo deles é a questão da segurança. É como se segurar no enfrentamento com a Rússia. E também se tivesse que lutar contra o Império na questão da Groenlândia. Por quê? Porque além de não ter força, não ter estrutura, não ter nada, não ter o poder bélico que tem tanto a Rússia quanto o Império que está morrendo, qual é a situação da Europa? Está na mão, a Europa está virando Idade Média, a Europa está indo para medieval. Por quê? Porque não tem energia, não tem urânio. O lugar que sustentava o urânio da França era na África, agora é russa a África que a França explorava. Os colonialistas, né, da Europa. Então, e aí, se tiver que lutar, olha outra graça do negócio, se tiverem que lutar, vão lutar com armas desenvolvidas na matriz pelas indústrias do Império. E arma comprada nas mãos do Império ou da indústria judia, desses dois lugares, tem uma técnica muito interessante, era até bom que nosso Papai Noel aprendesse. Elas não derrubam avião americano. GPS não funciona quando não tem que funcionar. Percebeu a jogada? Ou seja, gastaram bilhões de euros para se armar, comprando armas da indústria da matriz do Império para manter a OTAN. Essas armas funcionam para o Império, mas não vai funcionar para os aliados, para os vassalos. Porque eles vendem assim. Nada dessas armas que o Brasil compra dos Estados Unidos, ela funciona para um aliado dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos disser que o Paraguai é o aliado dele num conflito com o Brasil, é o Brasil que perde a guerra. Entendeu? Se bem que o Paraguai derrota o Brasil sem precisar de nada de ninguém, de nenhum lugar. Não se engane, não. Caça a história do Caxias, o tal do pacificador, que era matador. Não sei onde foi que já se viu, chamar matador de pacificador. Os caras trocam de título aqui, é doido. Todo mundo gosta de um título, né? Rei Pelé, Rei Roberto Carlos, Rei Lampião, Rei não sei o quê, fenômeno. Não é assim?
Shake! Todo mundo gosta de um apelídio desse. Aí botaram um apelídio num cara pacificador matador. Mas se caçar a história, vai ver que o Paraguai pode fazer um serviço bem feito. Não é problema, sem a ajuda de ninguém. Isso aí precisa dizer para os estrategistas sonhadores. Né? Pois bem, vamos parando por aqui. Você está convidado a, de novo, fazer a sua inscrição se estiver vindo agora, marcar a sinetinha para pegar novos vídeos, novos objetos de estudo que a gente publicar no canal. Você pode distribuir isso para os seus amigos, conhecidos, colega de turma, de escola, de aula. Você pode comentar, jogar alguns argumentos que, porventura, entenda diferente, mas com os argumentos sabe que são sempre bem-vindos, não é? E eu estou aqui para ajudar também a meu próprio espírito, né? Como eu ajudo o meu espírito, tornando ele menos ignorante. A aventura se lança, pá, desce a lama, balança, preto e pobre na dança. Pra fuga nem pra gerança, tá, coação com aliança, resistindo à mudança. Putaria na praça de nossa Trindade Santa, zomba ausência de raça, capaz de sangrar a pança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Meu verso se agiganta, Zé, frente a um sacripanta, não more na garganta. Tenho o que se replanta, fé, nada me desencanta. O que posso te espanta? Putaria na praça de nossa Trindade Santa, são pra ausência de raça, capaz de sangrar a pança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Lê, 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 lê. La, 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 la. Lê, 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 lê. La, 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 la. Lara, lara, lara-iri-ri, chick-tum-di-ri-ri-ri, pa-tum-di-di-di-da. Lara, lara, chick-tum-di-ri-ri.